Então abram suas Bíblias. Nós vamos ler o Evangelho de João, o capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 4. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, João 15, do 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite. Te agradecemos por essa rica oportunidade, Deus, de podermos entrar na dimensão do teu Espírito. Somos gratos, meu Pai, porque desfrutamos de um nível espiritual, ainda estamos aqui nessa terra. E é por isso, Senhor, que nesse momento específico, pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, abra os nossos olhos, nosso entendimento, para que possamos compreender, meu Pai, o que está na Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você pegar esse capítulo que nós lemos, João 15, e observar especificamente o verso 8, você vai ver uma afirmação que diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Há algo que Jesus fala nesse capítulo 8 que nos traz uma atenção especial. Ele diz que é pelo fato dos nossos frutos que o nome do Senhor é glorificado, e é através dos nossos frutos que seremos reconhecidos como seus discípulos. Há uma necessidade, há uma urgência, uma atenção para que a igreja do Senhor ela dê fruto. Ela precisa frutificar. Nós, como membros do corpo de Cristo, como aqueles que, como ele diz, que permanecem nele, temos que, de alguma forma, produzir algo que mostre ao mundo qual é a nossa origem. A Bíblia diz que é pelo fruto que você conhece a árvore. Não é pela folha, não é pela estrutura, mas é pelo fruto. Há uma outra passagem que vai falar que a natureza do fruto, de uma forma indireta, mas é quem diz se você está ligado em Deus ou não. Quando a Bíblia diz que é impossível que de uma mesma árvore ela dê frutos diferentes, quando você faz uma analogia com o que ele disse sobre a fonte. Quando ele diz que da mesma fonte não pode sair água doce ou água salgada. Se nós estamos falando de fonte, estamos falando de árvore, de essência, podemos entender também que eu não posso dar frutos bons e ao mesmo tempo dar frutos ruins. Ou eu estou em Deus, eu permaneço em Deus e estou dando frutos que glorificam o nome de Deus, ou eu não estou em Deus, mas eu também dou fruto. Aí é que está o problema. Ah, como seria bom se a gente tivesse uma opção de se esconder e ficar só esperando o dia da nossa salvação. Mas a Bíblia diz que quando eu não ajunto, automaticamente eu espalho. Então, se eu não permaneço em Deus e não dou frutos
para a glória de Deus, significa que eu estou dando frutos também. Mas esses frutos não estão glorificando o nome de Deus. Ao contrário, estão dificultando, zombando ou estão atrapalhando a obra de Deus. Então é por isso que o texto que nós estamos lendo, ele é essencial. É por isso que o texto de João começa com ele. Jesus aqui, entenda, e eu preciso que você entenda isso comigo. Porque parece que quando a gente começa a falar em tesoura, todo mundo começa a ficar com medo. E falando em tesoura, hoje vivemos em um tempo que até ser cortado de um grupo de WhatsApp dá problema. Ninguém quer ser cortado, ninguém quer ser excluído, nem do grupo do WhatsApp. Mas às vezes é necessário a gente cortar algumas pessoas que bagunçam dentro do grupo. Tem determinado grupo que a pessoa posta coisas que vão contaminar muita gente. Então, para proteger o grupo, a gente tem que cortar. O entendimento dentro do reino de Deus é o mesmo. Só que você precisa entender que Jesus aqui ele não está começando fazendo uma crítica. Não é isso. Você entendeu assim, você vai renovar o seu entendimento nessa noite, para que você seja capaz de compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque às vezes, quando Deus está trabalhando, a gente toma tudo como uma ofensa. Estamos hipersensíveis ao agir de Deus. E tudo que vem da parte de Deus para a gente acha que já é para acabar com a gente, que a gente é pecador, que está todo mundo indo para o inferno. E eu preciso que você tenha, nessa noite, maturidade. Eu preciso que a igreja desenvolva maturidade. Por quê? Porque Deus está manifestando o seu Espírito, Ele está trazendo para nós um tempo de crescimento, Ele está trazendo para nós um tempo do fluir da sua graça, mas a igreja precisa compreender como é que Deus trabalha. Porque se a igreja não compreender, no primeiro agir de Deus, você se entristece e abandona a obra. Porque olha o que ele começa dizendo: todo ramo que estando em mim não dá fruto, esse aí sim, ele corta, esse vai embora. Porque é como eu comecei falando, não existe a opção de você estar no reino de Deus sem dar fruto. Não existe essa opção. Porque não existe vácuo no mundo do Espírito. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você produz bons frutos, ou você está produzindo água salgada. Mas a mensagem nessa noite é para quem está dando fruto. Não é para quem não está dando fruto. Quem não está dando fruto, não se preocupe. É bom você se converter ligeiro, porque senão a tesoura vai comer e você vai voar. É o que a Bíblia está dizendo. Às vezes a gente não entende, e aqui Deus está trazendo até uma coisa nova, que não está na ministração, mas se veio, vai passar, vai chegar aí até você. Tem pessoas que às vezes estão na igreja que você vê se desviar, e você até fica se lamentando pelaquela pessoa, né? Rapaz, você viu que Deus advertiu o profeta Samuel? Até quando você vai ficar se lamentando por Saul? O profeta estava tendo, vamos dizer assim, mais misericórdia com o homem do que Deus. Não é o que a gente pensa? É o que a gente pensa. Só que o problema é que nós julgamos por padrões humanos. Só que Deus vê o coração. E Deus já tinha dito, para esse daí, para essa obra, não dá mais, já chegou o tempo dele. Já falei uma vez, ele desobedeceu. Já falei a segunda, ele desobedeceu. O prejuízo que esse homem já vai trazer para o reino já é imenso. Porque teve coisas que eu mandei ele destruir e ele poupou. E gerações futuras, daqui a 100, 200, 300 anos, esse povo vai sofrer pela desobediência desse homem. Então, não posso permitir que ele continue mais. Eu tenho uma obra nova a fazer. Eu tenho alguém novo para colocar na frente desse trabalho. Eu quero levantar alguém segundo o meu coração. Profeta, acorda. Esse aí eu já cortei. É Deus falando, não é o profeta. Não é o pastor. Foi Deus. Foi Deus. Ou porque Deus foi rigoroso assim com Saul. Porque a quem muito foi dado, muito também vai ser cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Falou uma vez, desobedeceu. A segunda também, meu irmão, esse aí não tem mais jeito. Eu tenho pressa, eu preciso fazer uma obra, eu preciso levantar
Aí tem pessoas, às vezes, que estão aqui na igreja, vocês dizem, meu irmão, aquele irmão estava 5 anos na igreja, 6 anos na igreja. Sabe quantas vezes Deus já falou com ele? Sabe quantas vezes o Espírito de Deus já mandou um profeta na casa dele? Não deu fruto, irmãos? A Bíblia está dizendo, uma hora a tesoura vem. Ô irmão, estou desanimado, não quero mais ir para a igreja. Preste atenção, isso aí já é o sintoma, porque o Espírito já foi embora. Enquanto o Espírito está aí, você pode estar desanimado, ele diz, vá para a igreja. Você sente fome, você sente sede, você quer estar aqui, você quer ouvir uma palavra, você quer conversar com o irmão, você quer ouvir um louvor. Por quê? Porque o Espírito está aí. Mas chega uma hora, irmão, que o Espírito, a Bíblia diz que o dilúvio, Deus disse, rapaz, até quando meu Espírito vai resistir com esse povo aí? Chegou a medida, vai embora. E aí manda dilúvio e acaba com todo mundo. A gente precisa entender essa visão espiritual, que Deus, ele chama. É o Espírito quem convence o homem do pecado e do juízo, da justiça de Deus. É o Espírito quem faz você se conectar com Deus. É o Espírito na sua vida que faz você ter prazer em estar na casa de Deus. Mas se você for cortado da conexão, vai embora. E não depende só de você isso. Isso depende também do mundo do Espírito. Porque quem cortou foi Deus. Lhe deu a oportunidade. E está aqui, mas não está dando fruto. Não vai ficar empatando a obra de Deus. Por quê? Porque quem não ajunta, espalha. Só que a mensagem não é para quem foi cortado. A mensagem é para quem já está dando fruto. Porque há um interesse de Deus que você mude o nível da frutificação. E a gente, irmãos, tem uma mania terrível de se orgulhar dos nossos frutos, como se fôssemos nós que produzíssemos eles. E é isso que é a causa, muitas vezes, de pessoas estarem entanguidas. Não sei se você já ouviu essa palavra. Entanguido, meu Deus do céu. Não sei de onde eu tirei essa palavra agora aqui. Atrofiado, irmão, é a mesma coisa. Pronto, apareceu outra. Entanguido, que tribulação. Meu Deus, existe sim, procure no Google aí, deixe de problema. Se não tiver no Google Nacional, tem do Nordeste, procure aí. Você já ouviu entanguido, não já, Lucas? Mais ou menos. Qual é, Lucas? Na próxima eu não empresto mais o cinto, você vai cantar com as calças caindo. Entrego mesmo. Qual é, Lucas? Está bagunçando? Quem não ajunta, espalha, meu irmão. Você está espalhando, é melhor ficar quieto. Mas, rapaz, que tribulação é essa desse homem? Atrofiado, irmão. Acabou esse negócio de entanguido. Esquece isso, em nome de Jesus. Rebobina a fita aí da gravação e corta isso aí. Tem muita gente na obra de Deus atrofiada, mas preste atenção. Não é porque não está dando fruto. Está dando fruto. Mas é porque você tem um potencial maior. É porque Deus quer lhe levar a uma capacidade maior. Quer lhe levar a um tempo maior. Quer lhe levar a um novo nível. E nós, às vezes, ficamos resistentes a ouvir a voz de Deus. Temos medo de avançarmos. Por quê? Porque, às vezes, para avançar, você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta. Não é porque você está em pecado, não é porque você está endemoniado, não é porque você está indo, não, você está dando fruto. Deus está satisfeitíssimo com o seu trabalho. Ele está tão satisfeito que Ele quer lhe elevar a um nível maior. Mas num lugar onde tem uma galinha só, dando um cachinho de fruto, Ele está querendo cortar aquilo, para naquele lugar nascerem 5. Mas só vai multiplicar depois que você abrir mão do que você tem. Tem coisas que estão crescendo, tem coisas que estão sendo construídas, mas elas não estão sendo construídas de acordo com o plano de Deus, é de acordo com os nossos planos. Pedro vai fazer um planejamento para pescar. Pedro é um homem experiente, ele sabe como pescar, ele sabe o horário certo de pescar, qual é o material certo para pescar, e ele vai fazer tudo certinho. Só que ele vai para o mar, irmão, vai bater a noite toda. E nessa noite ele vai tomar 1-0 do peixe, ele vai chegar em terra e não vai pegar nada. Mas foi falta de esforço? Foi falta de interesse? Foi falta de conhecimento? Não. Mas os planos dos homens, eles são assim. Às vezes pode dar certo, mas às vezes não.
Não é porque uma coisa também está dando certo que significa que ela está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Tem coisas que estão dando certo na minha e na sua vida, mas o plano de Deus é outro. Aí vai Pedro. Pedro já estava há quantos anos naquele negócio? Pedro era dono de barco, ele vivia daquilo, ele criava a sua família com aquilo, ele sustentava a sua família. Há muito tempo já fazendo aquilo. Só que quando Jesus aparece na vida de Pedro, ele mostra a Pedro que o barco tinha outra utilidade. Barco não servia só para pegar peixe, mas barco também servia para pregar. E aí Pedro empresta o barco a Jesus para pescar, só que Jesus agora desafia Pedro: eu vou lhe levar na hora improvável, no momento improvável, da forma improvável e no lugar improvável. Você vai para onde as águas são mais fundas e de dia que eu vou mostrar a você qual é o poder que a minha palavra tem. Ele ia entrar agora em uma nova dimensão, em uma nova estrutura. E a Bíblia diz que quando Pedro ele lança a rede, ele faz uma pesca que ele nunca tinha feito, ele ficou maravilhado com aquilo. Mas para que tudo aquilo acontecesse, ele teve que se submeter à vontade de Deus. Ele teve que ouvir, obedecer e executar. Irmão, joga rede não é brincadeira. Vanderlei está ali, eu fui jogar uma rede de madrugada com o Vanderlei, a gente quase se acaba lá no meio do mar, uma tribulação e peixe pulando para tudo que é lado, e vinha 2, 3 peixes na rede, chega, dava um desânimo, não dava ou não dava, Vanderlei? E Alex aqui com o negócio de uma lanterna botando na cara do peixe, o peixe, a culpa toda foi de Alex. Mas, irmãos, é pesado puxar a rede, e a rede da gente pequenininha, né, Vanderlei? Eu fiquei naquele dia pensando, eu comentei isso com você lá, eu disse, rapaz, eu fiquei aqui pensando, o desânimo que dá, quando você passa a rede, tem um trabalho imenso, puxa a rede contra a correnteza, e você, quando chega ali na terra, tem um peixinho desse tamanho, outro desse tamanho, e aí você tem que lembrar, vai ter que desembolar aquela rede de novo, vai ter que abrir ela de novo, andar no meio do rio de novo, voltar, puxando tudo, para aventurar. Tem horas que, sabe que horas? 4 horas da manhã. E eu lembrando que eu estava numa cama deitado, quentinho, debaixo de uma coberta, dizendo, só o sangue de Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Uma água gelada, meu irmão. Mas eu fiquei pensando naquele dia exatamente isso. A gente pensa que jogar rede é tipo assim, a gente foi ali e jogou. Não é não, irmãos. Depois que você chega do mar, ainda tem todo o trabalho de lavar aquela rede toda de novo. Pedro já tinha lavado a rede. Já estava limpa para guardar, para não apodrecer. Aí Jesus diz, vai fazer de novo o que você acabou de fazer. Mas Jesus, o senhor está com algum problema? O senhor não viu que já não deu certo? O senhor quer que eu volte lá de novo? Não, vá lá de novo. Faça de novo exatamente a mesma coisa, só que você vai fazer agora do meu jeito e não do seu. Pé de uva, a parreira, né? A gente tem uma referência muito grande do tempo da Bíblia. A agricultura, naquele tempo, ela era muito pautada na plantação de uvas. E eu descobri algo interessante. Quando você planta a uva no ambiente dela, no local próprio, no clima dela, chega um tempo em que o clima esfria. A temperatura cai demais. E a planta, Deus colocou esse mecanismo na planta que para ela se proteger, caem todas as folhas. Eu tive a oportunidade de ver. Eu viajei, fui para o sul do país e cheguei lá, vai conhecer uma vinícola. Rapaz, eu fiquei com a vontade de arrancar aqueles cachos de uva no pé e aquela coisa toda. Eu disse, hoje eu vou ficar igual pinto no lixo aqui no meio desse negócio. Vou colher tudo aí, experimentar as uvas doces do pé, né? Aquela coisa que a gente não vê aqui. Rapaz, quando eu cheguei lá, parecia que eu cheguei na casa da família Adams. Sei quem já viu. Irmão, não tinha uma folha verde. O pior é que se fosse no Nordeste, pelo menos tinha periquita e mesa de sinuca. Lá nem isso tinha. Nada verde, irmão, nada. Só aqueles troncos velho, retorcido, tudo embromado um no outro, assim, um negócio terrível. Uma casona velha de pedra, ainda estava nublado o dia. Eu disse, sangue de Jesus. Daqui a pouco aparece o primo It aqui, está repreendido esse negócio. Mas aquilo, irmãos, foi um aprendizado. Tudo na vida, Deus às vezes vai ministrando na vida da gente. Porque tem coisas que a gente não sabe. A gente lê a Bíblia, mas
Às vezes a gente precisa de conhecimento para entender o que está aqui. Chega o tempo do frio, a parreira ela é obrigada por Deus, pela sua natureza, a perder toda a sua beleza, a perder todas as suas folhas. Fica só o tronco, irmãos. Mas é exatamente quando começa o sol a aparecer de novo, a luz, quando chega de novo, ela começa a brotar. E são naqueles brotos que vêm os cachos de uva. Aí você vai me perguntar, e como é então que o pessoal está plantando uva em Juazeiro? Se Juazeiro não tem frio, como é que eles plantam? Meu pai uma vez tentou plantar lá em casa um pé de uva. Deu os primeiros cachos. E depois não deu mais nunca. O pé de uva ficou 2, 3 anos lá em casa e não deu mais um bendito cacho. Cortou aquele negócio, jogou fora, porque não dava mais fruto. Aí você pergunta, e como é que no Nordeste eles fizeram para poder a parreira dar fruto? Ele tem uma época do ano que ele vai com a tesoura e corta as folhas, ele vai podando a parreira, como seria se ela tivesse no seu ambiente natural. Ele vai cortando ela toda. Como ele mete a tesoura, ela é obrigada, para se manter viva, a se renovar, a produzir novas folhas. E quando ela vai produzindo, ela produz novos cachos. Interessante, não é, irmãos? Deus faz exatamente a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente está plantado num lugar, a gente está dando fruto, e aí você pergunta, e aí, meu irmão, como é que você está? Estou arrebentando. O pau está quebrando aqui, é Deus puro. Aí Deus olha e diz, rapaz, ali tem potencial, só que ele está num caqueiro pequeno. Eu quero plantar ele agora na terra livre, para que ele arrebente, mas você está tão acostumado com o caqueiro, com aquela sua zona de conforto, que às vezes você não quer deixar Deus trabalhar na sua vida. E se o pastor chega com uma tesoura, você não está vendo nem o brilho ainda, já diz, isso é coisa do demônio, esse pastor é demoniado, esse pastor é atribulado. Às vezes começam a... Presta atenção, irmão, olha, irmão, presta atenção, porque a chave que eu estou lhe dando nessa noite é para você crescer, mas não é para você crescer, para ganhar dinheiro, nada disso nessa noite, não. Isso aí Deus vai lhe abençoar, pode ficar tranquilo, o resto acontece. As outras coisas serão acrescentadas, fique despreocupado com isso. Mas eu estou lhe dando uma chave para você crescer no reino de Deus. Às vezes você estava em um ministério que você estava bem conformado nele. Tudo estava dando certo para você. Você estava bem com o seu líder, bem com as pessoas que estavam com você. Daqui a pouco você começa a sentir um incômodo. Parece que tudo que você faz incomoda alguém. Parece que a pessoa que estava do seu lado ali agora virou a cabeça. Irmãos, preste atenção. Fique atento, vá orar e peça a Deus discernimento. Porque às vezes o problema não é do homem. O problema também não está em você, mas é Deus que está criando aquela circunstância para você se mover, para você sair, para você se mexer, porque no lugar onde você está dando fruto, não é que você está com problema, mas Deus quer que você dê mais fruto. O objetivo de Deus é sempre que você cresça, o objetivo de Deus é sempre que você prospere, e aí você chega no nível que, não, aqui já está bom demais, eu já cresci, eu já produzi, e aí Deus diz, espera aí que você vai ver uma coisa, vou trazer uma tesoura daquela de jardineiro, vou cortar suas asas, para você aprender a voar de novo, porque está com as penas tudo acabada, está voando baixo, eu quero que você voe mais alto, tem que voar mais alto, e aí Deus vai, é Deus, irmãos, que às vezes traz circunstâncias que são difíceis para a gente, não são confortáveis, não são condições que você vai passar por ela tranquilamente, mas são condições de aperto, são condições que vão trazer para você desconforto, mas depois que passar esse momento, você vai ver aonde Deus queria lhe levar. Mas tem gente que é resistente, tem gente que fica insistindo, fica lutando contra Deus, e eu quero que você nessa noite abra seus olhos. A Bíblia diz que uma divergência que o apóstolo Paulo criou, mas aquilo ali dividiu, não foi obra do homem. A divergência de Paulo não era, mas era o próprio Espírito, para que ele se dividisse, para quê? Para que o Evangelho fosse pregado. Estamos em Jerusalém, agora estamos cheios do poder, mas é agora que a espada chega, é agora que a perseguição chega, mas Senhor, agora que a gente estava arrebentando, agora que a igreja estava, mas
parece que Deus esqueceu a igreja, parece que o diabo tem mais poder do que Deus. Para quem está dentro da igreja, por quê? Porque agora que Deus derramou do Espírito, agora que o negócio está pegando aqui, e é mistério todo culto, Deus permite agora que o inimigo tenha acesso à igreja, e toque na igreja. Mas por quê? Porque se Deus não fizesse isso, ficava todo mundo engordando dentro da igreja, sem levar comida para quem está lá fora com fome. Você não está em pecado, você não está endemoniado, mas Deus está querendo que você dê mais fruto. Você tem uma história. Você podia nessa noite chegar aqui e mostrar à igreja os frutos que você já deu nesse ministério. Eu não estou falando de outro lugar. Eu estou falando com pessoas nessa noite, que Deus trouxe aqui nessa noite, que você tem uma história nessa casa. Você tem uma história nesse lugar. Você tem um trabalho aqui. Você podia levantar aqui nessa noite e mostrar aqui no meio dessa plateia 3, 4, 5, 6 pessoas que estão aqui nessa noite, que você é responsável pela evangelização ou até por ter ganho essas pessoas para Jesus e edificado a vida dessas pessoas, cuidado delas, e elas estão aqui nessa noite. Você poderia fazer um relatório e mostrar que você tomou conta aqui de um ministério durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos e que foi bênção e que aconteceu isso e aquilo. Mas, ei, nem tudo que aconteceu de ruim foi causa só do diabo. Às vezes Deus está querendo lhe levar para um nível maior, está querendo lhe levar para um nível melhor, está querendo lhe levar para um lugar onde você possa dar outros frutos, você possa dar mais frutos, para que você possa ter outra utilidade no reino de Deus. E às vezes a gente fica se lamentando pelo galho que a gente perdeu. Mas aquele galinho meu estava tão bonito, aquele galinho meu estava um negócio assim, um xodó, eu produzi aquele galho com tanto cuidado. Irmãos, mas às vezes foi Deus que permitiu que fosse. Você, ao invés de ficar olhando para trás, você tem que perguntar agora a Deus o que é que Deus quer de você para frente. O que é que você quer de Deus? O que é que Deus quer que você faça daqui para frente? Porque só tem uma coisa que você tem que examinar você mesmo. Você está em Deus? Você permanece em Deus? A sua vida continua alinhada com Deus? Então, não tem outra saída. A saída é dar fruto. Permanecer em mim, você vai dar fruto. Agora, tem muita gente que está perdendo a oportunidade de crescer. Tem muita gente que está perdendo a oportunidade de avançar na obra de Deus. Porque só fica se lembrando do que perdeu. Só fica se lembrando do que passou. E esse é um perigo quando a obra de Deus está em crescimento. Porque as pessoas podem passar na sua frente e você vai ficando para trás. Você fica olhando só para o que passou. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode fazer o quê? Olhar para trás. Não pode olhar para trás. Então, se não é para olhar para trás, eu tenho que perguntar a Deus: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça nesse tempo? Qual é a minha utilidade na tua obra nesse tempo? E Deus, irmãos, vai lhe responder. E Deus vai falar com você. Agora, se você entender que essa estrutura, ela não é espiritual e que você vai conseguir as coisas com o seu talento, você vai conseguir as coisas porque você é bom, eu vou lhe dar uma notícia também ruim nessa noite. Deus também corta, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Você, quando der fruto, está escrito aqui, o fruto é para a glória de quem? De Deus. A glória é minha, fui eu que dei o fruto. Tome cuidado, irmãos. Tesoura também vai comer certa. Mas aonde houver um coração contrito, coração quebrantado, alguém com a visão do reino de Deus, não importa o que eu quero, importa o que Deus quer para a minha vida. Você, se chegou a Deus, pode ficar tranquilo, irmãos, que o Espírito de Deus, Ele vai lhe guiar, lhe direcionar, e você vai entender que quando você estiver em um lugar que antes estava fluindo, estava bênção, estava arrebentando, agora parece que não está mais, agora parece que eu não estou me encaixando. Fique tranquilo, irmão. Você não está em Deus? Você não está vivendo a palavra de Deus? Você está com alguma estrutura de pecado na sua vida? Não está? Então, vá pedindo a Deus. Deus vai me mostrando aí o que é que o Senhor quer que eu faça. E tenha certeza, irmãos, que Deus não vai deixar você sem dar fruto no seu reino. Amém? Fique de pé nessa noite, nós vamos estar orando.